E aí, pessoal, vamos lá. Bem, estou dando aqui continuidade a um estudo específico referente à questão de oratória, convencimento lá no plenário do Tribunal do Júri. Geralmente, os advogados, principalmente que trabalham lá no júri, se preocupam muito em conhecer o direito, o direito, o direito. É óbvio que isso é fundamental, não tem discussão quanto a isso. Mas lembre-se que nós utilizamos muito, e é o princípio que vigora lá no plenário do Tribunal do Júri, nós utilizamos a oratória. E nós estamos, na realidade, tentando convencer algumas pessoas referente àquilo que nós acreditamos que seja o justo, que seja o ideal, enfim. O que acontece nesse negócio todo? Você tem de um lado lá o Ministério Público, que também tem as suas pretensões. Você tem você de um lado com as suas pretensões. E você tem o conselho de sentença, né? O corpo de jurados, aquelas pessoas que vão resolver a vida do sujeito. Se você for parar para pensar, né, friamente, você vai perceber que, na realidade, o que está acontecendo ali? Nós estamos fazendo uma negociação, né? Que tipo de negociação é essa? Que produto é esse? O que eu quero com essa negociação? Gente, você tentando vender uma ideia sobre um produto que deve ser visto como bom, recebido como útil e que, portanto, merece ser valorizado, que é o réu. E, em razão de alguns fatos qualquer, ele se encontra naquela situação. Por outro lado, você tem lá o Ministério Público que olha para aquele produto que é o réu e que fala que aquele produto não presta, que aquilo faz mal para a sociedade, aquilo traz consequências graves, aquilo é um perigo para a sociedade. Isso que você encontra lá. E por outro lado, você tem lá os interlocutores, tem lá as pessoas que estão observando aquilo ali e que vão decidir. Quando eu falo que você está negociando diretamente com esses jurados. Porque você precisa ter, na realidade, condições de trabalhar essa ideia de convencimento. Por isso que eu coloquei aqui no mapa mental convencendo o júri. Porque não é simplesmente chegar lá e abrir a boca e sair disparando um monte de informação. Existe técnica para isso. E muitas pessoas, às vezes, se vê impedida, não se sente confortável, acham que não tem competência para estar lá no plenário do Tribunal do Júri, já que vai fazer uso da palavra, vai fazer uso da exposição da sua linguagem corporal, dos seus movimentos, vai se expor. E essa pessoa, às vezes, cria um grande impedimento, uma barreira, porque, na realidade, não estuda, não se prepara para essas técnicas, para usar essas técnicas, para aplicar essas técnicas. E mais, de forma eficiente, eficaz. Uma boa defesa não é aquela defesa em que você tem que conquistar 7 jurados. O conselho de sentença é composto por 7 jurados. Você precisa pelo menos de 4 jurados. Isso é uma defesa técnica, eficiente, eficaz, que gera o resultado que você quer. Ponto. Às vezes eu fico vendo pessoas falando assim, eu gostaria de falar assim, assado, de forma robusta. Gente, lá no plenário do júri, você está lidando com uma série de pessoas nos jurados, que são esses jurados, que têm uma série de diferenças entre si, de comportamento, pensamento, religião, princípios, dogmas, entendimentos, dificuldades, sofrimentos, enfim, tudo isso está ali dentro. Então não adianta você achar que você vai convencer 7 pessoas e, portanto, corre o risco de se perder
tentando criar uma tese mirabolante na forma como se comporta, como se fala e dificulta o entendimento dessas pessoas, gerando ruído e, consequentemente, você não vai conseguir o que você quer. A simplicidade, nesses casos, é muito mais útil do que qualquer outra coisa. Então, veja bem, quando eu estou falando em convencer o júri, eu vou trazer algumas informações aqui para vocês, que para a gente passar e conversar sobre isso. Até porque, se você quiser se aprofundar mais, você tem lá, vou deixar aqui na descrição aqui do link, o link aqui na descrição da aula, para você acessar lá os nossos cursos referentes a essa questão, né, de persuasão, oratório, por aí vai, lá no plenário do Tribunal do Júri. Mas eu quero trazer algumas informações para você para esclarecer. Talvez você tenha esse desejo de ingressar, né, na área criminal, e o sonho de todo criminalista, ou quase todos que eu conheço, é atuar no plenário do Tribunal do Júri, mas, como eu falei anteriormente, cria uma série de barreiras. Mas vamos lá. Quando a gente está falando em convencer o júri, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui que é a importância de convencer os jurados. Quantos jurados eu preciso aqui, gente? No mínimo, para acatar aquela tese que eu estou propondo para eles. 4. Me interessa ali 4 jurados. Então eu tenho 7 jurados. Eu estou falando de quase 50%. Então, gente, veja bem, é um pouco mais de 50%, né? Mas eu estou falando para vocês que não é nada absurdo. É bem verdade que cabeça de jurado é algo que a gente não consegue às vezes entender muito, mas a gente pode trabalhar as nossas técnicas para tentar minimizar esse risco e alcançar o resultado que a gente quer. Então, quando eu falo lá a importância de convencer os jurados, necessário convencer pelo menos 4 jurados. Isso tem que estar na sua cabeça. Eu preciso ter uma técnica, preciso fazer com que 4 jurados, né, fiquem convencidos daquilo que eu estou apresentando para eles. E não é contar história. A gente vai ver aqui, passar por isso tudo e vai ver, tá ok? Convencer é fazer com que as pessoas queiram fazer o que você quer. Quando eu falo que você vai convencer, é porque você precisa ter técnica para conduzir essas pessoas para fazer, e no nosso caso, aceitar aquilo que você está falando para eles como seja algo justo para que eles possam acatar o seu pedido, que provavelmente vai ser de absolvição do seu cliente. Então, isso aqui é convencer, é fazer com que as pessoas queiram fazer o que você quer. E o que você quer quando você está lá no plenário do Tribunal do Júri? Absolver o seu cliente. Se você quer absolver o seu cliente, obviamente você está tentando convencer aquelas pessoas de fazer aquilo que você quer que elas façam, que no fundo quem quer é você, que é a absolvição do seu cliente. Uma arte difícil. Até porque, antes de você falar, o Ministério Público já falou e muito provavelmente já plantou uma série de informações negativas na cabeça desses jurados. E que é extremamente difícil você desfazer pelas próprias condições que o Ministério Público tem perante a sociedade quando ele faz aquele discurso de autoridade, que ele está ali para promover justiça, que quando é para absolver ele pede absolvição, e a gente sabe que isso tudo é mó balela. Mas os jurados acreditam fielmente, porque é, em regra, um órgão que passa credibilidade como se esse órgão nunca errasse, e essas pessoas vão acatando isso. Então você precisa sim ter muita habilidade para transformar, retirar aquilo que foi plantado lá pelo Ministério Público quando ele fez a sustentação oral dele. Então veja quanto é difícil o nosso papel de tentar desfazer algo que já foi implementado na cabeça de alguém. E aí eu preciso ter algumas técnicas, por exemplo, confiança, eu preciso transmitir essa confiança. Sabe quando que o Ministério Público transmite confiança para os jurados quando ele está fazendo sustentação oral? Quando ele faz a sustentação dele lá do discurso de autoridade, dizendo que ele é um promotor de justiça, que ele fez o concurso dele, que ele estudou muito, que ele está ali para o quê? Para proteger a sociedade. Então ele está tentando fazer com que as credenciais
dele, como promotor de justiça, falem por si só. Isso é uma forma da pessoa usar uma transmissão de confiança para quem está ouvindo, né? Para o receptor da mensagem. Ele está fazendo isso. E você? Você vai utilizar o quê? Você pode utilizar, sou um especialista como combate às injustiças, como está sendo feito aqui pelo Ministério Público, ou ao argumentar que o réu deve ser condenado e eu vou provar o contrário. Então veja que você tem que transmitir o quê? Confiança. Essa confiança pode ser através das suas credenciais, tal como, né, você demonstrar que você é especialista num assunto, que você é um doutor em um assunto, que você exerce um cargo, né, em que merece total credibilidade. Isso são armas que todas as duas partes vão utilizar. E você precisa saber usar isso. Então, transmitir confiança para os jurados é um ponto extremamente importante para quando você começar a falar, esses jurados possam começar a entender que aquilo que o promotor de justiça falou não é uma verdade absoluta. Talvez nem seja uma verdade, ou esse argumento possa começar a perder força e a sua credibilidade via essa confiança começa a ser estabelecida. Olha a importância que você tem. Um outro elemento que você tem que prestar muita atenção é a lógica, né? Ou seja, a apresentação deve ser, né? Deve fazer o jurado concordar. Ou seja, a sua apresentação diante do que você está mostrando, dos fatos e tudo mais, deve levar ao jurado a ideia dele concordar com aquilo que você está falando. E para isso acontecer, você tem que ter uma estrutura, ó. Tem que ter um início, um meio e um fim. Não é simplesmente chegar lá e começar a falar um monte de coisa para o jurado, que o jurado, se ele não entender nada, ele vai ficar mais confuso ainda, e aí ele vai achar que o Ministério Público tem total razão e, portanto, vai ignorar o que você está falando, vai começar a pensar em outras coisas, e aí você não vai conseguir o êxito que você quer, que é ter pelo menos 4 jurados. A falta da lógica cria confusão e fracasso. Se você começa do fim, ou você começa do meio, mas não do início, ou seja, se apresenta, faz uma introdução sobre o caso, apresenta o réu, apresenta os fatos do processo, as prováveis falhas do Ministério Público, depois começa a desenvolver para no final você pedir a absolvição do réu, você muito provavelmente vai quebrar essa lógica e os jurados vai ficar confuso. E o que vai gerar essa confusão? O fracasso. E que fracasso é esse? A condenação do seu cliente. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso aqui, que você vai absolver sempre o seu cliente, porque às vezes a gente sabe que não vai absolver o cliente. A situação é muito grave. Mas eu preciso ter técnica afinada para, independente da situação, suar a minha beca para conseguir o melhor para o meu cliente. O melhor para o meu cliente vai ser sempre partir do princípio da absolvição. Eu, às vezes, vou para um júri, sei que meu cliente vai ser condenado, mas eu dou o meu melhor. Por que eu preciso dar o meu melhor? Porque eu posso conseguir absolver. Cabeça de jurados, de repente você está num dia inspirado, os jurados concordam com tudo que a gente está apresentando para vocês aqui como técnica que você deve utilizar lá no plenário do Tribunal do Júri, eles acolhem aquilo ali e o seu cliente é absolvido. Então não é porque o seu cliente já está condenado, porque você sabe que isso vai acontecer, que você vai entrar cabisbaixo, que a gente vai falar isso numa outra aula, ok? A emoção, né? Vejam bem, eu falo isso sempre. Jurado não é emoção. Jurado é razão. Jurado já foi emoção lá em 1930, 40, 50, 60, em que o mundo era completamente diferente de hoje em dia, que as informações demoravam a chegar, era diferente. Hoje não. Hoje os jurados é razão. Mas nada impede que você, né, procure tocar na emoção desse jurado. E precisamos fazer isso. Não estou dizendo que você tem que abrir mão da emoção. Mas você tem que saber dosar e mostrar para o jurado que a sua razão vai levar a imaginação deles, que essa imaginação vai fazer com que ele gere o quê? A emoção. Então, gente, emoção é alcançar a imaginação do jurado
transmitir a emoção do que está sendo dito. Então, você vai lá, por exemplo, fazer uma sustentação oral alegando uma legítima defesa, e você vai ter que primeiro criar a imaginação na mente do jurado dele se colocar no lugar do seu cliente, para que ele possa sentir a emoção que o seu cliente sentiu naquele momento, tal como se defender de raiva, de uma agressão injusta, de estar sob o domínio de violenta emoção, para que você possa gerar essa emoção e o jurado acatar aquilo que você está pedindo. Você perceber, existe uma sequência, né, uma lógica nessa história toda, porque eu trago o jurado para dentro do fato, mexo com a imaginação dele, fazendo com que ele possa se colocar naquela situação, ele se imaginando, sentindo o seu coração palpitar mais forte, a raiva, o medo, a angústia, para que essa imaginação gere a emoção. E aí você vai conseguir alcançar isso. Não é fácil, por isso que nós estamos aqui trabalhando com vocês. Não é fácil, tá? Por isso que eu bato nessa tecla, trabalho muito isso, porque eu vejo pessoas que têm dificuldades, muitas dificuldades, né, na hora lá do júri. Mas por quê? Porque não dão atenção para essa questão aqui da oratória, da questão do comportamento em plenário do júri, da questão das técnicas de convencimento, das questões de como você negociar e alcançar o resultado que você quer, porque você está negociando, como eu falei anteriormente com o jurado, você está sim, tá? As pessoas falam que não, mas você está negociando com ele. Negociação com o júri, né? Fato como produto. Quem é o produto ali, tá? É o fato. Ok? É o seu cliente que está ali, tá? O MP é contra a aquisição desse produto. O MP não quer que o quê? Que o seu cliente seja solto. O MP fala o quê? Que esse produto é ruim, faz mal para a sociedade, causa dano, tá? E a defesa a favor da aquisição do produto. Que aquisição é essa? É a absolvição do produto. Não, esse réu ele não é esse monstro todo que o Ministério Público fala. Esse fato aconteceu de uma forma isolada por causa disso e daquilo e por aí vai, tá? Quem negocia melhor determina a decisão do júri. E essa negociação está levando em consideração tudo isso que a gente está conversando aqui, ok? E a definição de negociação é conversar para chegar a um acordo, inspirar e motivar pessoas. Pessoas reagem à apresentação dos fatos e não propriamente ao fato. Então, às vezes o fato aconteceu de um jeito, você não consegue apresentar como esse fato aconteceu e o Ministério Público apresenta de outro. Por quê? Porque ele conseguiu passar uma confiança, usou bem a lógica, gerou a emoção, negociou com o júri e aí condena seu cliente. Por quê? Porque você não conseguiu fazer uma passagem, né, da apresentação desses fatos. Os fatos, às vezes, não são nem lembrados em si, os fatos, a essência do fato em si pelos jurados, porque eles estão sendo tão bombardeados com informações, por exemplo, sua, que aquilo que o Ministério Público falou já morreu. E aquilo que realmente aconteceu já morreu, porque eles estão tão contagiados, compraram a sua confiança, adquiriram o seu produto, gerou emoção neles, que eles resolvem negociar, comprar o seu produto e colocando o seu cliente em liberdade, absolvendo o seu cliente. Então, gente, é extremamente importante vocês analisarem todos esses detalhes aqui, tá? Esse mapa mental eu vou liberar para vocês aqui sem nenhum problema, tá ok? Para vocês poderem fazer uso dele. Não se esqueçam, aqui na descrição do nosso vídeo, da nossa aula, vai ter um link aqui que é da nossa plataforma Alex Futura. Aqui você tem várias aulas sobre vários temas, principalmente lá do Tribunal do Júri. Temos aqui a inteligência artificial, você tem acesso aos GPTs do chat GPT, direcionado especificamente para a área criminal, para que você possa fazer uso dele, ok? Você vai pagar um valor mensal de R$19,90 e vai ter tudo isso
para você poder usar e desfrutar da melhor forma possível. Sucesso aí para vocês. Grande abraço.